Aleluia, levante as suas mãos. Adore-o por tão grande expressão de amor. Adoramos-te, Senhor. Queremos responder em amor a tão grande demonstração de amor. Maior amor do que este não há. Quando olhamos para o Calvário, nosso coração começa a descortinar o verdadeiro sentido do amor, da doação incondicional e restrita, o amor imerecido, o amor sem igual. Que os nossos corações sejam tomados sempre de um senso de gratidão, e não haja outra resposta menor do que o amor incondicional a Ti, um amor rendido, um amor que tudo dá, um amor sem rival, um amor sem igual, o amor resposta ao Teu próprio amor derramado em nosso coração pelo Teu Espírito. Graças, Senhor, mil graças para sempre. Amém e amém. Aleluia, queridos. Nosso coração começa a acelerar se nós estivéssemos em Jerusalém, neste sábado, neste 17º dia de Nissan. Os discípulos fugiram, seus corações estão cheios de desesperança, mas Deus tem muito mais. Na viração do dia, deste 7º dia da semana para o primeiro, algo ocorreu, mas hoje não fui liberada ainda para tocar neste assunto. Falaremos amanhã, porque na realidade nós estamos com algumas horas no nosso atraso, porque começamos a nossa reunião à noite. E vamos hoje falar sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. O Senhor tem nos guiado no número 7. 7 tem a assinatura de Deus. A semana tem 7 dias, é a semana da criação. E o 7 atravessa toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É o número do Espírito Santo. É o número que fala que algo foi completado. Está absolutamente completo. É perfeito. E Deus nos deu a direção de 3 blocos de 7 nestes 21 dias de Nissan, que é o primeiro mês do ano. Quando o povo estava no Egito, Deus disse: esse vos será o primeiro mês do ano. Porque o primeiro mês? Porque ali a vida começava. Assim também para nós, nossa vida começa com a Páscoa, nossa vida começa com o Cordeiro, nossa vida começa com a redenção. Mas evidentemente, Deus nos levou os primeiros 7 dias a um arrependimento profundo pelos nossos pecados e os pecados das nações, os nossos pecados nacionais. E depois levou-nos a outro bloco de 7, para 7 dias de santificação, terminando com uma unção de 7 partes do nosso corpo: os nossos pés, as nossas mãos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios, a nossa mente, a nossa cabeça, a totalidade. E entramos na Páscoa, quando o Cordeiro foi imolado, quando começa pães ázimos, pães sem fermento. E é muito importante que a festa dos pães ázimos comece exatamente depois da morte do Cordeiro, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, Jesus está no túmulo por 3 dias e por 3 noites, mas nós estamos aqui nesse período, mesclando os acontecimentos do Calvário com a adoração. Por isso, no primeiro dia, Deus nos levou a ministrar em cima destas 7 unções. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
Então o nosso próprio corpo é um sacrifício vivo que nós apresentamos no altar, neste primeiro dia de adoração, buscando adorar a Deus. No segundo dia, as 7 últimas palavras da cruz, também adorando a Deus em cima das 7 palavras. Hoje, os 7 derramamentos de sangue. E de acordo com a liderança que o Espírito colocou em nosso coração, nos demais dias estaremos trabalhando em cima do número 7, sim. Mas, antes que entremos na ressurreição, o primeiro dia da semana começa ao pôr do sol do nosso sábado. Embora nós, no calendário gregoriano, começamos o dia à meia-noite. Essa foi uma invenção de Roma. Mas seja como for, ainda dentro deste primeiro dia da semana, amanhã, e por sinal, toda a cristandade estará celebrando a ressurreição, porque este ano os dias da semana no calendário nosso estão coincidindo com os dias da semana na última semana de Jesus. Isso não ocorre com frequência, é muito raro, porque os judeus não se preocupavam com o dia da semana. Então a coisa mais importante não é se é segunda, terça, quarta ou quinta, é o dia do mês. É assim como o nosso aniversário. Cada ano nós celebramos o nosso aniversário num dia diferente da semana. E a única razão porque a cristandade comemora a Páscoa sempre no domingo é porque a Igreja Católica cria um mecanismo de trabalhar cada ano o calendário para que a morte de Jesus coincida numa sexta e a ressurreição num domingo. Mas não vem ao caso. A coisa mais importante é que Ele ressuscitou. Aleluia! Ele vive. Mas vamos caminhar agora, queridos, sobre estes derramamentos de sangue. Vimos as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Como eu disse, o 7 tem a assinatura de Deus. Em Apocalipse capítulo 16, versos 11 e 14. Vamos colocar aqui um pano de fundo para entender o porquê os 7 derramamentos de sangue. Cada um deles tem um significado muito especial para nós. No dia da expiação, que é um símbolo do sacrifício remidor de Jesus, era um drama. Nós lemos: portanto, Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa, e sacrificará o novilho que é sua oferta pelo pecado. Verso 12. Então pegará um incensário cheio de brasas tiradas do altar, diante de Yahvé, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os levará para além do véu. O sumo sacerdote, somente ele poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar da Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Deus deu uma ordem a Moisés lá no monte Sinai, dizendo: edificar-me-eis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E esse lugar era o lugar da presença de Deus. Mas vejam só, ninguém pode entrar na presença de Deus sem que primeiro seja purificado dos seus pecados. É preciso passar pelo arrependimento, pela limpeza, pela purificação. E aqui estamos vendo o próprio sumo sacerdote que há de ministrar a favor do povo. Ele tem que oferecer um sacrifício por si mesmo. Mas depois disto, ele não pode entrar sem o incenso. E o incenso fala da adoração. O incenso aromático bem moído, e o levará para além do véu. Em outras palavras, ao entrar no Santo dos Santos, nós precisamos chegar com uma atitude de adoração.
E é por isso que esta semana estamos sendo convidados a adorar a Deus. Mas a nossa adoração é uma adoração consciente e inteligente. Adoramos a Deus por sabermos quem Ele é. E por isso, ao entrarmos na palavra, analisando eventos e palavras proferidas, nós estamos nos enchendo de uma consciência e de uma motivação para, a partir do ensinamento, adorar a Deus com consciência, sabendo que Ele é digno de ser adorado. O verso 13: e porá o incenso sobre o fogo diante de Yahvé, leia comigo, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. O que é o propiciatório? Era a tampa da arca. O termo em português é uma transliteração. Em inglês é chamado mercy seat, o assento da misericórdia. Eu gosto da expressão, porque dá o sentido, assento da misericórdia, aquele propiciatório, aquela cobertura da arca. O que é que estava ali dentro desta arca? 3 elementos. Ali estava o maná, como recordação de que Deus alimentou o povo com pão do céu. Esse pão aí representa a presença de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele é o pão que alimenta, Ele é a vida. Nós estamos aqui a cada dia trazendo pão, trazendo os elementos desta aliança. Segundo, a vara de Arão que floresceu, a vara que foi cortada, como que ressurgiu, também aponta para Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Mas também ali estavam as tábuas da aliança, a palavra viva. Também, novamente, é o símbolo de Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo. Mas a própria arca é um símbolo dele, toda revestida de ouro. Ele é o santuário, aleluia. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Então veja o que o sumo sacerdote tinha que fazer: trazer sobre este propiciatório o incenso, deveria cobrir. Ali está o símbolo da presença de Deus. Então nós somos convidados também, queridos, depois de passar pela purificação dos nossos pecados, lavados pelo sangue do Cordeiro, trazer diante de Deus de contínuo a nossa adoração, porque esta é a nossa verdadeira vocação, adoradores de Deus. No verso 14, pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório no lado oriental. Continuando o mesmo versículo: e aspergirá, leia, e aspergirá o sangue 7 vezes, e aspergirá o sangue 7 vezes, e aspergirá o sangue 7 vezes. Essa era aqui a proclamação do que ocorreria na oferta daquele que abriria o caminho para o Santo dos Santos, a fim de que nós pudéssemos adorar a Deus sem véu. A obra da cruz é a maior expressão de amor. Hoje temos a oportunidade de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós e receber todos os seus benefícios. Portanto, como começamos
falando do Getsemane. Hoje prosseguiremos do Getsemane ao Calvário, os 7 derramamentos do sangue de Jesus. E vamos neste 17º dia de Nissan continuar a nossa trajetória, absorvendo o poder que existe neste sangue, porque o sangue vertido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás continua vivo, operativo, carregado de poder para regenerar, santificar, purificar e proteger-nos de todas as obras do maligno. Aleluia! O primeiro sangue que ele verteu foi no Getsemane. Cada lugar onde o sangue foi vertido tem um significado, e este sangue vertido no Getsemane é para restaurar a fidelidade a Deus perdida lá no jardim do Éden. Adão foi infiel a Deus e liberou sobre a terra um espírito de infidelidade, um espírito de traição. Jesus agora agoniza pelas consequências dessa infidelidade, mas pela sua rendição absoluta, Ele nos redime da infidelidade, Ele nos redime da traição e leva-nos ao lugar de uma rendição incondicional a Deus. Lemos o texto em Lucas 22:43, todos. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse foi o lugar onde Judas traiu seu mestre, mas também foi o lugar onde Jesus aceitou fielmente fazer a vontade do Pai. É por isso que esse primeiro derramamento de sangue fala de fidelidade. A fidelidade que levará à rendição absoluta à vontade de Deus. Leia, por favor, o significado deste sangue. O sangue que brotou dos poros de Jesus tem o poder para curar toda ferida produzida pela traição e dar-nos um coração fiel. Você tem sofrido a dor da traição? Você tem sofrido em sua vida a dor da infidelidade, às vezes a infidelidade conjugal, a infidelidade filial, e em todas as áreas da sua vida? De alguma forma, nessa peregrinação terrena, você já sofreu a dor da traição? Pois hoje, neste momento, queremos aplicar o sangue do Cordeiro para curar a dor da traição e redimir essa dor, esse vazio, que é a infidelidade que você já sofreu em qualquer tipo de relacionamento. E por isso vamos fazer uma oração. Você vai ler a oração. Pai, aplica o sangue que brotou do rosto de Jesus, sangue que se misturou com suor, e declaro que a maldição da traição é absorvida e destruída na cruz do Calvário. Creio que toda dor que a infidelidade trouxe, que toda a tristeza e devastação que chegou à minha vida por causa da traição, hoje é absorvida por teu precioso sangue. Declaro que por meio do seu sangue vem a restauração para todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Aleluia, aleluia. Mas ainda queremos destacar que o sangue vertido do corpo de Jesus ali no Getsemane redime nossa força de vontade. Ali no Éden, Adão perdeu a força da vontade. Foi ali que ele não pôde dizer sim a Deus. Ali ele disse sim ao pecado. Mas aqui no Getsemane,
Jesus redime a nossa força de vontade para dizer não a Satanás e dizer sim a Deus. Aleluia! No Getsêmani, Jesus nos conquistou de volta a força da vontade para dizer sim a todo o propósito de Deus. Amém? Diga, sou redimido para dizer sim à vontade de Deus. Então declare: eu recebo poder redentor para dizer sim à vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Amém. Segundo derramamento foi o seu rosto, arrancaram-lhe a barba. Este derramamento do sangue do rosto é para restaurar a nossa identidade, que foi maculada por feridas desde o ventre materno, por todas as palavras negativas e de maldição que foram lançadas sobre nós, dando-nos uma imagem distorcida daquilo que Deus quer projetar na nossa autoimagem. Vejamos o que diz o texto em Isaías 50, verso 6: ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Você pode imaginar como ficou o rosto de Jesus? Desfigurado, ensanguentado, rasgado. Isaías já havia profetizado isto, e no capítulo 52, verso 14: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que o dos outros filhos dos homens. Por quê? Ele estava ali, carregando o desfigurar da nossa imagem. Satanás veio roubar a imagem de Deus da nossa vida. Ele veio transtornar-nos, enfeiar-nos. Em Lucas, lemos, capítulo 22, 63, 65, que os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Todavia, queridos, o efeito transformador e redentor deste sangue tem poder de arrancar as marcas destas feridas e do desfigurar da sua identidade. Leia o que ele significa. O sangue que brotou do rosto de Jesus tem o poder para restaurar nossa identidade de filhos de Deus. Aleluia! Você não se verá mais a partir do que disseram a seu respeito. Você há de se ver como Deus o vê em Cristo Jesus, como a menina dos olhos, como a noiva do Cordeiro, que está sendo embelezada pela obra transformadora do Espírito Santo de Deus. E não somente isso, continue a ler e ajudar-nos a superar qualquer problema de autoestima, curar da insegurança, curar dos traumas familiares, curar da amargura. É isso que este sangue quer fazer agora na sua vida. Portanto, tome posse fazendo a oração: Pai, aplica o sangue que brotou do rosto do teu amado Filho Jesus sobre a minha vida. Declaro que todas aquelas imagens que o adversário colocou em minha mente, ferindo minha imagem, emoções, sentimentos e relação contigo e com o meu próximo,
são agora mesmo removidas. O sangue que brotou do rosto de Jesus absorve e arranca pela raiz todo este negativismo que havia em minha vida, tirando do caminho, e agora é destruído totalmente na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Aleluia! Então declare: eu tomo posse da minha real identidade em Cristo Jesus, meu Redentor. Sou a imagem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Para isso Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Toda a obra do Calvário visa restaurar esta imagem. E como é que Deus olha para você? Via Cristo. Você vai parar de se ver com outros olhos. Você vai hoje assumir a sua identidade em Cristo. Você não vai responder pelo que os outros dizem, mas pelo que a Bíblia diz a seu respeito. Aleluia! O terceiro derramamento de sangue foi o que brotou da sua cabeça por causa da coroa de espinho. Esse derramamento fala de conquista, porque conquista em todos os sentidos. De onde vieram os espinhos? Os espinhos vieram como a maldição do pecado. Quando Deus proferiu as consequências do pecado de Adão no Éden, Ele disse: espinhos e cardos, maldita é a terra por tua causa. Ela vai produzir espinhos, cardos, tu vais comer do suor do teu rosto, vai ser duro. Não é o trabalho, a maldição, mas as dores, as labutas. Quando tomam aquele espinho, o que estavam tomando? O símbolo da maldição do pecado. Mas aleluia, quando aqueles cravos começaram a varar a cabeça de Jesus, este sangue que começa a ser derramado sobre o Calvário, a partir da coroa de espinhos, traz outra mensagem. Ali naquela cruz está o último Adão. Se o pecado do Adão primeiro fez com que Deus declarasse: maldita é a terra por tua causa, o sangue do último Adão, provocado pelos espinhos consequentes do pecado, leva o Pai a declarar: bendita é a terra por tua causa. Aleluia! A redenção para a conquista, a redenção para você. Lemos o texto em Mateus 27 e 29, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve, Rei dos judeus. Proclame agora o efeito deste sangue remidor, poder para destruir toda a maldição e converter-nos em conquistadores capacitados para alcançar qualquer desafio. Você é um conquistador, você foi redimido do poder da maldição. Este sangue rompe a maldição da pobreza e da miséria por causa do pecado. Tudo em que você puser a mão vai prosperar, porque é com aquele sangue que verteu de sua cabeça, Jesus está quebrando a maldição para nos lançar no lugar de bênção. Então aproprie-se, amado Jesus, peço-te que a venda que por tanto tempo tem cegado o meu entendimento e me levado a pensar que aquilo que o inimigo diz é a verdade, seja arrancada da minha vida agora. Perdoa-me e ajuda-me a renovar-me no espírito da minha mente para alcançar a prosperidade que tens estabelecido para mim. Declaro que o sangue de Jesus
derramou por causa da coroa de espinhos, anula toda a maldição do fracasso e da escassez que havia sobre a minha vida, e a partir de agora a maldição é transformada em bênção. Creio que a bênção que conquistaste para mim na cruz é integral e inclui a prosperidade econômica, a saúde física e a fortaleza espiritual. Graças, Pai, por teu grande amor. Amém. Nós queremos também destacar que este sangue nos liberta do tormento mental produzido pelos ataques do inimigo. Aqueles escravos na mente de Jesus simbolizam também o tormento que é lançado na sua mente. Nós estamos vivendo dias no mundo inteiro em que Satanás tem se aproveitado para liberar os seus demônios atormentadores sobre a mente. É nesta hora que o seu coração se abra e entenda que há redenção para você ser totalmente liberto de tudo que atormenta o seu pensar, todo pensamento negativo, pensamento de morte, pensamento de insegurança, de destruição. O que é que está lhe atormentando estes dias? Sim, a terra inteira está vivendo momentos de tanta sombra, mas se você se apropriar do que temos ministrado estes dias, você vai atravessar este mar revolto com a mente em perfeita paz, porque eis o que a palavra diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Vamos aplicar este sangue à nossa mente, para que todo tormento seja agora quebrado. Declare: proclamo que fui liberto de toda maldição. A bênção de Deus estabelece a paz em minha mente. Sou livre. Aleluia. Quarto derramamento de sangue, o sangue que brotou das costas de Jesus, as chicotadas romanas que tinham nas suas pontas ossos, pedaços de ossos de metal rasgando o seu corpo. Isaías 50 verso 6 diz: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam. Nós lemos há pouco, mas aqui está dizendo as costas, suas costas foram laceradas. Mas por esse derramamento de sangue, Jesus está recebendo tudo quanto o nosso pecado provocou. Não é casualidade que todas as enfermidades nasçam de 39 raízes. Essas chicotadas, 39 açoites é o que era dado, embora os romanos não tivessem observado a lei. Isaías, quando diz suas, na nossa tradução está no plural, mas no original não é o plural. Pela sua pisadura, suas costas se transformaram numa única chaga. Para quê, queridos? Diga: o sangue das costas tem o poder para redimir-nos do poder do inimigo e para trazer cura de toda enfermidade, qualquer que seja a enfermidade, enfermidade física, emocional, relacional, financeira, mental, volitiva, qualquer que seja a enfermidade em nossa vida, as chagas de Jesus, as feridas de Jesus, este sangue tem poder para nos curar. As pisaduras de Jesus, como diz Isaías, e vamos ler o texto em Isaías 53:5, todos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Está no presente. Fomos, queridos, do ponto de vista de Deus. Ali na cruz do Calvário,
tudo já foi feito. Não há mais sacrifício pelo pecado. Ali já fomos salvos, redimidos, libertos, curados. Tudo que eu tenho que fazer é estender o braço da fé e me apropriar da provisão. Se você tem um bocado de dívidas e de repente recebe uma herança imensa, você tem todos os recursos para pagar a dívida, você tem que sair pagando cada uma. Ou se alguma coisa lhe é disponível, mas você não se apropria dela, é igual a nada. Então, na cruz do Calvário, já há redenção, porque quando ele estava ali, ele estava levando sobre si todas as consequências maléficas do pecado. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 24, leiamos todos. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes. Olha que Isaías diz, fomos. Está dizendo, é uma realidade. Lá em Mateus vai citar vários textos do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, e um deles é exatamente que Jesus estava curando a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Agora Pedro está falando aqui aos crentes, e ele está dizendo, já fostes, por intermédio das suas feridas fostes sarados, fostes perdoados, fostes libertos. Então o que temos que fazer? É por isso que em cada ceia nós insistimos que não justifica que eu leve sobre mim aquilo porque Cristo já morreu e aquilo que Ele já tomou sobre si em meu lugar. É preciso liberar a fé. Então vamos orar. Pai, hoje reconheço que Jesus levou em seu corpo todas as minhas enfermidades e dores, e que por suas feridas sou sarado. Eu creio e sei que todas as minhas enfermidades foram absorvidas pelo sangue do corpo ferido de Jesus, e nenhum mal poderá prevalecer em meu corpo. Sou uma pessoa completamente sarada pelo poder do sangue do Cordeiro imolado. Amém e amém. Então declare, cura é meu direito, pelo que proclamo, pelas feridas de Jesus, estou sarado. Na realidade, eu ia escrever ali redenção. Cura é meu direito de redenção. Diga, cura é meu direito de redenção. Outra vez, cura é meu direito de redenção. Quando aquela mulher cirofenícia chegou a Jesus para pedir pela sua filha, ele disse, não se deita o pão dos filhos aos cachorrinhos. Pão dos filhos. O que ele queria dizer? Cura é pão dos filhos. Você é filho, então cura é seu direito. O quinto derramamento de sangue veio das mãos varadas de Jesus e fala de produtividade. Nós trabalhamos com as nossas mãos, mas fala também de unção. E este sangue vertido pelas mãos de Jesus na cruz trouxe libertação das obras do pecado, para que nós possamos fazer as obras de justiça. Em Lucas 23, 33, lemos, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Através das mãos podemos trabalhar. Mãos diligentes são sinônimo de produtividade. No entanto, as mãos de Jesus eram muito especiais. Através daquelas mãos, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, mortos ressuscitados. Impunha as mãos sobre as crianças, mãos abençoadoras, mãos que tocavam o cego, suas mãos usadas sempre para abençoar, mãos ungidas. Então, queridos, o que significa este sangue? Leia, o sangue que brotou das mãos
tem o poder para nos fazer produtivos e ativar os dons que Deus nos deu. Você será liberto pelo poder deste sangue, da incredulidade. Os sonhos de Deus serão ativados na sua vida para que as obras das suas mãos prosperem. Você será cheio de fé para quê? Para dar com as suas mãos, mãos que dão, mãos que trabalham, mãos que curam, mãos que libertam, mãos que transmitem visão. Então ore, amado Jesus, graças por te deixar ser cravado na cruz. O sangue que brotou das tuas mãos restaurou a produtividade em minha vida. Creio que teu sangue hoje é aplicado em minhas mãos e restaura em mim a unção do teu Espírito, a sensibilidade, a tua voz e os dons que tens colocado em mim. Consagro hoje minhas mãos para que tu as uses como canal de liberação de bênçãos aos que delas necessitam. Dou-te graças pelo teu amor que inunda a minha vida e me leva a servir-te cada dia. Amém, aleluia. Mãos que adoram, aleluia, mãos que abençoam. Então vamos fazer a declaração. Abra suas mãos e declare: minhas mãos são ungidas para abençoar, sejam elas a extensão das mãos de Jesus para tocar corações. Aleluia, glória a Deus. O sexto derramamento de sangue é aquele que brota dos seus pés, e isto fala de propósito. O sangue que brotou dos pés, leia, nos permite encontrar o caminho correto e cumprir os propósitos de Deus para o qual fomos criados. Liberta-nos dos caminhos do pecado para andarmos nos caminhos da vida. Oh, aleluia! Este sangue vem para a restauração da autoridade dos nossos pés. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado. Aleluia! Diga isso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado. Deus quer restaurar o seu propósito, para que andemos nos seus caminhos, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, que os nossos pés sejam ungidos, pés formosos para anunciar a paz, pés que vão ao encontro do cansado, do oprimido, do perdido, pés que trilham as pegadas de Jesus, pés formosos, aleluia. Então oremos. Amado Jesus, hoje entendo que o sangue que derramaste de teus pés, ao serem cravados na cruz, traz direção e propósito à minha vida. Creio que esse sangue hoje faz com que eu ande no caminho correto e me ajuda a cumprir tua perfeita vontade em minha vida. Hoje reafirmo minha consagração a ti, para te servir sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então podemos declarar: estou na terra por um propósito divino, buscarei viver o 100% da vontade do Pai para minha existência. Aleluia. Mas depois de todo este sangue sendo vertido, por 6 horas Jesus está suspenso entre os céus e a terra. E o que ocorre? É preciso que os corpos sejam removidos da cruz, porque não poderiam ficar ali, uma vez que ia começar um dia muito sagrado, a Páscoa, um dia santo, de santa convocação, um feriado. O que fizeram os soldados? Foram aos 2 ladrões, quebraram-lhes as pernas, para acelerar a morte, para que todo o sangue fosse vertido.
Mas ao chegarem junto a Jesus, ele já estava morto. Quando ele morreu, vimos ontem, no 7º brado da cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Aleluia. Foi neste momento que o centurião bateu no peito. O quê? Que é isto? Morreu debaixo de um comando seu? Verdadeiramente, este homem era justo. Não morreu como moribundo. Entregou a sua vida. E agora que os soldados chegam, que ocorre? Aí está o último derramamento. O seu coração. Um novo coração. O sangue vertido com água do lado de Jesus é para trazer-nos um novo coração. Por amor. O coração fala de amor. Lemos em João 19:34. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu água e sangue. Jesus quer nos dar hoje um novo coração. Estes 7 derramamentos de sangue, todo o seu sacrifício visa restaurar em nós a nova criação. Deus é amor. A essência do seu ser é amor. E a nova criação precisa encarnar a essência da imagem de Deus, o amor. Por isso Paulo, quando fala do fruto do Espírito, começa a dizer: o fruto do Espírito é amor. E tudo mais que segue ao amor é uma consequência natural do amor. Jesus está demonstrando o amor maior ao dar a sua vida, mas Ele o faz para nos conquistar de volta ao coração de Deus e transformar-nos na sua semelhança. Por isso, queridos, podemos declarar o objetivo deste derramar, lendo: o coração de Jesus explodiu, para que nós pudéssemos ter um coração conforme o coração de Deus, mas também como a maior expressão de amor, Jesus entregou tudo por amor. E ainda mais, você vai ler para gravar, colocamos na tela, porque entendemos que quando você verbaliza, algo começa a acontecer dentro de você. O sangue que verteu do lar tem o poder de nos dar um coração novo e nos permite experimentar a plenitude do amor de Deus. A obra da cruz é a maior expressão de amor. Hoje temos a oportunidade de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós e receber todos os seus benefícios. É apropriado trazer aqui as palavras da Escritura em Hebreus 7:25. Leiamos: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E nesse preciso momento, Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você, para que você possa receber os efeitos destes 7 derramamentos de sangue. Você entre na plenitude da comunhão com Deus, seja transformado na verdadeira imagem de Jesus, pois o sonho de Jesus a seu respeito e a meu respeito é a noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, a esposa do Cordeiro,
que reinará com Ele em glória. Então façamos a oração. Pai Celestial, graças pelo sangue que brotou do coração de Jesus. Esta é a maior expressão de amor que já conheci. Agradeço-te porque não olhaste a condição em que me encontrava, mas com o mesmo amor que tens ao teu Filho Jesus. Graças porque ao aplicar o precioso sangue de Jesus sobre a minha vida, todas as feridas que foram produzidas pela rejeição, o maltrato, o abuso e as pressões cotidianas são completamente absorvidas, arrancadas pela raiz e levadas à cruz do Calvário, onde ficaram completamente destruídas. Vejo meu futuro cheio de bênçãos e abundância, em nome de Jesus, amém. Declare: tenho um novo coração, e o Espírito Santo está moldando em mim a imagem de Cristo Jesus, meu Senhor. Aplauda Ele, aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, sob o impacto destas verdades transformadoras, arrebatadoras, chegamos à tua mesa. Oh, graça sem medida. Que grande amor. Que imenso amor. Quem te pode compreender? Ó misericórdia infinita, ó graça sem igual. Ao tomarmos este pão e este cálice da tua presença, neste memorial da nova aliança, neste sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, porque fala a nosso favor diante do tribunal eterno. Compungidos em nosso coração, chegamos em adoração. Levante o seu pão, levante o seu cálice, adore-o. Oh, meu Deus, não podemos ter outra atitude senão te adorar. Todo o nosso ser se prostra aos teus pés em reverente adoração, em amor, em gratidão. A nossa redenção é caríssima. A nossa posição de filhos teus, gerados pelo teu Espírito, oh Pai, humanos míseros pecadores, que mereciam a perdição, poder ter passado por essa regeneração do nosso espírito, transformados em filhos amados. Sim, quando tomamos estes elementos, o mundo de verdade atravessa a nossa mente e comove o nosso coração. Queremos subir, alçar voo até a tua presença e aí atirar-nos dos teus pés e permanecer por toda a eternidade. Oh amor arrebatador,
que exerce uma força irresistível de atração sobre o nosso ser. Todo o nosso ser te deseja, todo o nosso ser te adora, todas as nossas forças estão em ti. Oh, amado de minha alma, até as minhas células gritam: eu te amo, te quero, te adoro. Tudo que em mim te deseja. Mas ainda estamos aqui, presos por um corpo. Ainda temos uma missão a cumprir. Não é chegada ainda a nossa hora. Ainda temos que ser os canais vivos, caminhando novamente pelas ruas da nossa cidade, transportando a vida do Senhor Jesus no poder da ressurreição. Oferecemos-te nosso corpo outra vez. Oh, Cristo, vive em nós outra vez. Como Maria ofereceu seu corpo para gerar-te um corpo, a fim de que operasses na terra, eis aqui o nosso. Fala com a nossa boca, toca com as nossas mãos, ama com o nosso coração, vê com os nossos olhos. Vai ao encontro do perdido com os nossos pés. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, espírito, alma e corpo, rendidos a Ti, à Tua mesa, celebrando a nova aliança pelo partir do pão e o partilhar do cálice, numa profunda adoração. Mas, tomados pela tensão entre o viver na terra e o desejar voar para Ti, há algo que nos alimenta, é a certeza de que Tu mesmo és o nosso destino. Enquanto estamos nesta peregrinação terrena, não nos deixes esquecer de que aqui não é a nossa morada eterna, de que este corpo não é a nossa vida permanente, apenas a casa por um momento para cumprir o Teu querer. Que possamos viver na perspectiva da eternidade, uma vida santa, pura, na qual Tens prazer. E é neste espírito que Te damos graças pelo pão e o partimos. Parta o seu pão e levante a voz em ação de graça. Deixe ecoar a sua voz das alturas. Verbalize a sua gratidão. Oh, graças, ó Cristo, graças por seres o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, partido para que pelas Tuas feridas nós sejamos sarados. Graças, mil graças, e é com profunda gratidão que comemos deste pão na Tua presença, recebendo os efeitos dos 7 derramamentos de sangue. Aleluia, aleluia. Levante o cálice, levante a voz também. Faça ouvir a sua voz nas alturas nesta noite. Aleluia. Dentro da hora bíblica já entramos no primeiro dia da semana. Já entramos no dia da ressurreição. Ele morreu, mas não ficou na sepultura. Venceu a morte. Pagou o preço da redenção. Este cálice proclama: Ele vive, a redenção é para valer. Terra, terra, ouve a voz, Cristo vive,
Cristo vive, o sangue foi vertido para a redenção de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações. Aleluia! Celebrando a vida, celebrando a vitória, em profunda comunhão com o Cordeiro, bebamos do cálice. Dê um grito de aleluia, aleluia!